Claro que isso é uma negociação. E negociação vai puxar para cima, o outro vai puxar para baixo. E nas últimas horas aí, sobretudo depois da entrada do staff mesmo ali, de advogados e dos próprios empresários do Dorival, a coisa ficou mais difícil porque a pedida foi muito alta. A informação que eu tenho é que foi uma pedida na casa ali de 3 milhões. Isso para toda a comissão técnica. Eu até estou com os nomes aqui da comissão técnica que ele levou, por exemplo, para a seleção, só para não esquecer ninguém. Era ele, Lucas Silvestre, que é o filho auxiliar, o Pedro Soteiro, o outro auxiliar, Guilherme Lira, o analista, João Marcos, o analista, e o Celso de Rezende, o preparador físico. Então, seriam essas 6 pessoas. E aí a pedida deu uma assustada na diretoria do Corinthians, que mantinha ainda o Fabinho Soldado lá em Santa Catarina nos últimos 2 dias, né, praticamente, até amanhã de hoje. Essa era a última informação que eu tive até o Fabinho ainda lá em Santa Catarina, até começar o programa. Agora, recentemente, a Joana de Assis até informou que o Fabinho já voltou lá de Santa Catarina, veio para São Paulo, deixou lá o Dorival, até porque tem o jogo hoje à noite. Imagino que o Fabinho vai querer, obviamente, também estar no jogo. E ainda não tinha nenhum tipo de acordo. Eu imagino que ou o Corinthians sobe um pouco o que ele está pedindo, ou, claro, o staff do Dorival desce um pouco o que ele está pedindo e tenta chegar minimamente num denominador comum, porque a pedida inicial, essa conversa aí mais recente, realmente irritou bastante ali a diretoria do Corinthians, que não está disposta a pagar nem nada muito parecido com isso. Até entende que são vários profissionais e tal, mas fica um valor que o Corinthians não desejaria pagar. Vamos ver durante o dia é longo, negociação é assim mesmo, às vezes você puxa para cima, esperando que o outro vá puxar para baixo e depois encontrem o meio do caminho, o meio termo, os dois lados. Ainda não dá para, obviamente, dizer que o Dorival não será treinador do Corinthians, não vou dizer isso, mas são coisas de negociação que às vezes fica mais perto, mais longe, e o estágio pela manhã era esse, um estágio mais complicado, de uma diretoria que não estava curtindo nada do que os números foram colocados na mesa, e a ver aí se o Dorival também, o seu staff principalmente, né, dá uma segurada ali no valor, eles encontrem, como eu disse, um denominador comum. Vamos aguardar. A gente está com passo de espera. A ideia do clube era tentar acertar hoje para que o Dorival pudesse pegar um avião, vir aí assistir o jogo à noite. O dia ainda tem muito tempo pela frente, vamos aguardar aí para saber se isso vai acabar acontecendo ou não. Você tinha achado de levantar a mão? Sim, eu tenho algumas questões aí, não sei se o Vessa pode nos ajudar aqui a entender. Primeira questão, foi paga a rescisão do Ramon? Foi feito o acordo. O Pedro Silveira informou, o diretor financeiro do Corinthians, que o staff ali dos argentinos foi tranquilo ali a negociação, conversaram, chegaram a um acordo, vai ter um parcelamento e vai pagar isso parcelado, e foi bem tranquilo. Então hoje, oficialmente, o Dorival ou qualquer outro técnico pode ser registrado no BID. Porque eu acho que aí vai sair a rescisão de acordo com o Pedro Silveira. Já houve o acordo, está tudo bem, então se precisar assinar a rescisão, vai assinar. Não me parece ser um obstáculo grande nesse sentido. Ok, beleza, estamos no caminho. Segunda coisa, o Dorival quer garantias do clube que vai receber? Não tem essa informação. Essa é uma pergunta importante, porque talvez o preço tenha subido, porque, né? Como vai fazer? Quem garante que eu vou receber? Né? Porque uma coisa é você receber X todo mês. Outra coisa é receber X com perspectiva de não receber os outros X. Aí aumenta o preço, porque isso vai ficar para o futuro mesmo. Uma hora o Corinthians vai pagar, evidentemente. Ou multa rescisória por conta da incerteza da governança do Corinthians. Exatamente. Coisas desse tipo. Né? Porque quem garante, né, que o Augusto, depois de tudo que está acontecendo na polícia, vai continuar como presidente do Corinthians? Essa é uma questão. Tem o impeachment, que foi voltar cigarro, comprou pão de queijo e voltou. Né? Nesse momento ele está lá comendo pão de queijo, está lá dentro do Parque São Jorge. Então eu imagino que isso esteja pesando também, porque o empresário, enquanto está na questão esportiva e o treinador não entra para não se desgastar na negociação financeira, aí entra o empresário, staff, advogado e tal, esses caras que entram,
tá tudo certo. Me parece que o Dorival gostou do que eu vi do Fabinho esportivamente. Elenco, montagem e tal. Acho que aí caminhou bem. Isso. Agora, porque imagino que o advogado do Dorival ou o empresário vá colocar essas questões à mesa. Sim. Né? Nós aqui colocaríamos. Mas se você quer trocar o G4 para ir lá e cuidar do Corinthians, ok, beleza, vamos conversar. Mas vem cá, entendeu? Sim. Porque ele tem a multa lá que ele está recebendo da CBF bonitinho. Então, acho que o Dorival, ele nunca foi um técnico barato, né? Até a questão da permanência do Flamengo, o Flamengo alega que na hora daquela renovação, o staff pediu mais para renovar, etc e tal. Então, e agora, depois da seleção brasileira, valorizado ou não pela seleção brasileira, pela passagem, com a questão do contrato que ele tem recebendo, ele vem recebendo da seleção brasileira até a Copa do Mundo, ele pode ter ficado ainda mais caro. Imagino que sim. Pelas questões de incerteza do Corinthians, ainda mais caro. Agora, nos acertos anteriores dele com Ceará, Flamengo e São Paulo, isso durou 2 horas de papo. No Ceará, ele aceitou em 30 minutos, porque ele estava sem clube. No Flamengo, ele aceitou sair do Ceará no primeiro telefonema. No São Paulo, o Casares foi lá, em Florianópolis, voltou com o cargo anunciado. Então, isso também me chama a atenção, né? Mas porque tem a questão... Sabe qual é a questão? O cara recebe da CBF 2 balas de goma e uma Maria Mole. Exato. Certo? Tá lá de boa. Aí ele vem pro Corinthians. Fala, vem cá, quantas balas de goma eu vou ganhar? Sim. E quantas Maria Mole você vai me dar? Eu te dou a mesma coisa da CBF. Sim, mas eu vou abrir mão lá. E se amanhã depois, como é que fica? O amanhã depois é que entra na questão. Quantas balas de goma eu vou levar lá no final e Maria Mole, como fica? Maria Mole tem que comer fresca, senão estraga. Entendeu? Põe na geladeira. Então, essa é uma questão que para mim agora que está emperrando. Como que o Dorival e o Corinthians vão ajustar para frentemente. Porque o mais difícil foi feito. Agora, que é a questão esportiva. Porque se não tem jogador, não tem elenco, não sei o quê, o treinador fala já de cara, já fala, obrigado. Foi o que aconteceu um pouco com o Santos. O Dorival, todo mundo informou, e o Dorival disse nem abriu para o Santos. Exato. Não abriu muito para o Grêmio também. O Tite também não abriu para o Santos, não abriu para o Grêmio. No caso do Corinthians, o Tite não só abriu como aceitou, e aí veio aquele problema lá, aquele gatilho que ele teve na manhã de vir embarcar, e agora o Dorival também não fechou as portas. Porque o financeiro fica em terceiro ponto com o Tite. Paga, vai pagar, entendeu? Porque tem a identificação dele com o clube. Pode ser. Talvez o Dorival esteja pedindo mais que o Tite também, por isso imaginasse pagar a mesma coisa. Mas assim, o Corinthians, ele é irresistível. Mas ele é um problemão. Ele não tem garantia nenhuma. Então, o projeto, esportivamente, ele é irresistível. É um dos clubes mais populares do país. É uma dimensão absurda. Mas ele é um risco absurdo também, por outro lado, hoje. Né? Até o risco de, assim, na CBF ele tem lá 2 Maria Mole, não sei o quê, mas o cara tem que, até o fim da Copa, ele vai pingar lá. No Corinthians, né, a gente não sabe bem como é que é a vida do Corinthians da manhã. Então, exatamente. Né? Não é pouca bala de goma, hein? É bastante. É que eu acho que esses valores em futebol, essas discrepâncias, muitas vezes em negociação, para mim, de verdade, são normais, cara. Eu levo isso numa normalidade. Normalmente, quem quer pede muito lá em cima, quem não quer pagar, e vão tentar achar um meio termo. Certo, mas assim... Então, tem outras questões envolvidas. Tem a questão do Corinthians precisa de um técnico. Histórico do Corinthians. Se não tem outro. Sim. Também o Dorival falou então tá bom, eu vou, mas eu quero tanto. Também... Não, mas eu imagino que você falou ele tá numa, o Corinthians não ter gostado. O Corinthians não tinha gostado do primeiro approach, certo? Tanto que concentrou esforços no Tite, certo? Posteriormente, Né? Porque nós estávamos na sexta-feira aqui falando do Dorival no Corinthians. Isso. Não gostou do primeiro. Não gostou de quando do impasse na negociação. Isso. Então, o Corinthians não vem gostando, não tá tão tranquila a negociação do Corinthians. Essas coisas são revertidas durante o dia, a gente tem que aguardar. E o dia está quase que começando ainda, vamos aguardar. Agora, sem querer ser o profeta do apocalipse, Vessa, mas e se der ruim? Aí é um problema, você não acha? Porque era o Dorival, se não é Dorival, é quem?
Não sobra tanta opção, né? Não, assim, na verdade o mercado tá cheio de treinador desempregado, né? Tem treinador que ninguém quer. Só que muita gente não está assim. Oswaldo de Oliveira, Jair Ventura, Dunga, Vanderlei Luxemburgo. O Dunga não é mais treinador, cara. O Dunga... Né, enfim, tem um monte aí que... Jair Ventura. Lisca doido, tá? Tem um monte de treinador brasileiro aí Mancini. desempregado. O Mancini acho que tá no Goiás, né? Ah, tá. Eu acho que ele tá no Goiás. Mas enfim, tem um monte de treinador desempregado. É que esses caras não estão empolgando nenhum clube e eles estão partindo muitas vezes para estrangeiro. O Dorival é o maior nome que tem hoje no cenário, uma disparada. Assim. O cara fez 2 bons trabalhos, São Paulo ganhou título São Paulo e Flamengo e veio da seleção. Mas eu conheço o Dorival era o técnico que foi do Ceará, dos 20 clubes da Série A, ele deve ter participado já de uns 14, 10, sei lá. Eu entendo quem pode pensar assim, o momento do Dorival é um momento grande, ele não é um momento pequeno, isso a gente tem que ter essa noção também. O Corinthians estaria dando certo, tentando reverter essa situação financeira, o Corinthians estaria contratando o principal treinador do momento brasileiro. Perfeito. Ou eu tô louco? Não,